Prezados amigos, eu os cumprimento. Novamente, nós apresentamos esta rubrica bíblica, Palavras de Fé. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. Todos nós, cristãos, católicos, evangélicos, conhecemos muito bem este livro que é a Bíblia. E não só nós, católicos e evangélicos, isto é, cristãos que conhecemos. Todas as religiões conhecem a Bíblia, é um escrito sagrado, todos os povos, todas as culturas, elas conhecem porque é um livro que teve grande presença na história da humanidade. Mas para nós a Bíblia não é apenas um documento, não é um escrito milenar, ela contém a palavra de Deus. Então a Bíblia é a história, é Deus na nossa história, a nossa história em Deus. Deus se faz presente no nosso meio, Ele nos acompanha no dia a dia. Então a Bíblia vem a ser um escrito que traduz a experiência do homem em relação a Deus. É um livro que mostra quem é Deus. Não quem Ele é na sua essência, porque isso nós não podemos saber, não sabemos. É o que nós dizemos, mistério. Mas mostra o que é Deus para nós, seres humanos, para nós, o homem, de um lado. De outro lado, mostra também quem é o homem. Nós, seres humanos, com todas as nossas virtudes, as nossas qualidades, com toda a nossa positividade, mas também com toda a maldade humana, com toda a história humana, com todas as tristezas, angústias, vinganças, medo, enfim, tudo que é humano não escapa à Bíblia. Por isso mesmo não se pode falar que a Bíblia narra cenas trágicas, guerras, violência. É a história do homem, está mostrando realmente o que é que Deus não queria do homem. Essa negatividade. Por isso mesmo a palavra de Deus é para nós uma luz que orienta a caminhada. O Salmo 119 já diz isso, no versículo 105. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. Um conjunto. Ela tem 73 pequenos livros, uns um pouco maior, outros menores, que abrange duas épocas diferentes da história, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, tudo aquilo que vem escrito, que ocorreu antes de Jesus Cristo, na história antiquíssima do povo de Deus, o povo de Israel. E o Novo Testamento, tudo aquilo que aconteceu depois de Jesus Cristo, a palavra dele, as ações dele e toda a história da igreja apostólica, pós-apostólica e a igreja primitiva. Esses 73 livros têm os seus nomes. Do Antigo Testamento, nós temos os livros históricos, nós temos os livros sapienciais, nós temos os livros proféticos. A Bíblia é dividida, enfim, nessas três categorias, três grupos, que o judeu chama de Torá, Nebiim, Ketubim, que quer dizer a lei, ou ensinamento, os profetas e os demais escritos. A Bíblia também católica, se é que nós podemos dizer, e a Bíblia protestante, se é que podemos dizer, elas têm pequenas diferenças. A Bíblia não é católica nem é protestante, a Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus, igual para todos. É apenas uma questão de livros e questão de história. Porque a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, é a língua original em hebraico. Grego, o Novo Testamento, o Antigo Hebraico. Quando se traduziu o Antigo Testamento para o grego, que era a língua que os judeus já estavam falando na diáspora, isto é, fora do seu país, quando eles tinham feito, que eles saíram, uma diáspora, morando, vivendo, procurando condições melhores no Egito,
Ela foi traduzida então para a língua do tempo, que era o grego. E nessa ocasião, os hebreus que a traduziram do hebraico para o grego, traduziram também outros livros que já existiam em grego e colocaram nesse rol. E alguns que já eram escritos em hebraico também, traduziram para o grego e colocaram neste elenco, associando também, como disse, os livros que já tinham sido escritos em grego. Daí tem a diferença, então, que nessa ocasião acrescentaram 7 livros que não constam na chamada Bíblia protestante, que são os livros da sabedoria, o Eclesiástico, o Baruque, Macabeus 1, Macabeus 2, depois também o profeta Baruque, 7 livros, o Eclesiástico também, que não constam na Bíblia evangélica. Mas hoje em dia também algumas edições protestantes já estão colocando como deuterocanônicos, isto é, livros inspirados em segunda ocasião. Por isso a Bíblia católica difere um pouquinho da evangélica nesse sentido. A católica tem 73 e a evangélica tem 66. Mas isso não é importante. É importante que todos leiam, praticam, estudem, praticam a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para dar ao homem a sabedoria, a inteligência, a vontade. Ela é escrita para que o homem traduzisse à luz de Deus a sua história. Daí que a Bíblia contém também narrações difíceis, narrações violentas, já lembramos as guerras, as injustiças grandes, porque o homem é o homem. A Bíblia fala também quem é o ser humano, e o ser humano não é só bondade. Por isso é importante a gente também ter esses critérios para ler a Bíblia. Ela não é um livro de devoção, ela é um livro que narra a nossa história. Por isso mesmo, sugiro que vocês leiam a Sagrada Escritura, evangélicos, cristãos, católicos, leiamos a palavra de Deus, porque realmente ela é a luz para o nosso caminhar, lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus está aí ao nosso lado. Ela é viva na pessoa dos nossos irmãos e irmãs, e ela é escrita também. Ela é uma coleção de livros, como citamos, porque ela é feita, redigida, mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo, as traduções, ou melhor ainda, as tradições que foram orais, que foram lentamente sendo escritas. E depois uma parte final, aí no Antigo Testamento, no ano 400, mais ou menos. Fora o Novo Testamento, que foram escritos pelos apóstolos, alguns, pelos evangelistas, outros, e por São Paulo, apóstolos e outros. Dessa maneira, a Bíblia é, de fato, uma coleção de livros que nos traz a sabedoria de Deus manifestada, mostrada na nossa história de homens. Desse modo, a gente vai fazer outras colocações no correr desses meses em que trabalharemos o tema A Bíblia, Palavra de Deus na história do homem.